Então, a nossa palestra de hoje, o tema é erros que o empreendedor deve evitar. Meu nome é Luiz Carlos Stefanes, estou com 58 anos, vou fazer 59, e para que eu captasse alguns erros durante esse tempo todo, eu vou fazer um pequeno release da minha história, vai ser bem curtinho. Com 13 anos de idade, eu plantava grama e fazia calçada, essas calçadas de paralelepípedo. Com 16 anos, eu era auxiliar de escritório de contabilidade. Com 18 anos, eu fui sócio do mesmo escritório de contabilidade e fiquei lá por uns 2 anos. Com 20 anos de idade, eu montei a minha primeira empresa, uma empresa de sacaria. Eu contratava ensacadores e colocava nas cooperativas trabalhar. Eu digo que essa empresa foi meu primeiro fracasso, porque eu montei uma empresa muito novo, sem experiência nenhuma. Se eu tivesse tido um pouco de experiência, eu teria sobrevivido a essa primeira empresa. Como que ela funcionava? Você contratava ensacadores, colocava nas cooperativas trabalhar, tipo estivadores. Eu concorria com um sindicato, mas eu, um jovem de apenas 20 anos, sem experiência, entrei num mercado muito difícil. Fora isso, estava naquele tempo de solteiro, quando você quer aproveitar a vida de qualquer forma e não presta atenção no teu trabalho. Então, com 20 anos de idade, eu fali essa minha primeira empresa. Dos 21 até os 26, os 21 eu casei com essa moça loira aí, que é a Angélica. Com 21 eu casei com ela. Até os 26 eu fui encarregado do departamento pessoal e fiz uma faculdade, fiz ciências contábeis. Com 27 anos de idade, eu peguei a minha família, 3 filhas, e fui para o Mato Grosso do Norte, Mato Grosso, Tangará da Serra. Lá então eu montei uma padaria. Fiquei durante 1 ano com essa padaria. E eu digo que foi meu segundo fracasso. Novamente, não deu certo, sem experiência. Para vocês terem uma ideia, eu montei uma padaria numa cidade de 10 mil habitantes, onde todo mundo era sulista. E fazia um pão em casa. E eu tinha uma padaria super equipada, emprestei dinheiro em banco, tal, montamos um investimento com vários sócios, 3 sócios, e realmente o negócio não deu certo, porque o mercado era pequeno para o tamanho do investimento que eu fiz. Bem, aí então resolvi voltar. Dos 29 até os 38 anos eu trabalhei numa multinacional. Trabalhei no Carrefour, fui executivo do Carrefour, fiz uma carreira na área de recursos humanos e também na área comercial. Dos 38 até os 48, eu fui microempresário na área de pet shop e livraria junto com a Angélica. Dos 48 até os 52, eu fiz um trabalho evangelístico. Eu fui voluntário, eu e a Angélica, numa missão chamada Vale da Bênção, onde nós fizemos um trabalho de evangelismo em 6 cidades durante 4 anos. Larguei todos os negócios, acabei vendendo para os meus genros, minhas filhas, vendi na época 4 lojas de pet shop, e vendemos na livraria, e fomos para o evangelismo. Ficamos 4 anos fora. Dos 52, com 52 nós voltamos, montamos uma loja de cosmético, terceiro fracasso. Terceiro erro. Com 54 anos, nós montamos uma chácara para eventos. Alguns de vocês já foram. Quem já foi na chácara, amigos de Deus? Opa, muito bom. Avise aí que é bom lá, que eles vão lá, que eles vão gostar. E com 56 anos de idade, retornei ao ramo de pet shop, livraria e temos a chácara para eventos. Então, contei um pouquinho disso para falar para você que tenho uma experiência com bastante erros. Então, o que me levou a trazer uma palestra para falar dos erros que a gente comete, dos erros que nós podemos evitar. É lógico que esses erros que você comete,
Esses erros que às vezes você não consegue evitar, vão servir para a sua vida. Você que está começando o empreendedorismo agora, você que está tentando empreender em alguma coisa, ou você que está começando numa empresa, você vai ter dificuldade. E essas dificuldades vão te amadurecer, vão te ajudar a crescer, vão te ajudar a prosperar. Mas tem muitos erros que nós podemos evitar. Então aqui eu relacionei 7 erros que eu poderia ter evitado. Mas isso não quer dizer que eu não aprendi com esses erros. Mas eu sempre fico pensando, uma pessoa que escreve um livro da vida dela, ela demorou 50 anos para ter uma experiência, e de repente ela vende esse livro para você. Esse livro tem muito valor. Por quê? Porque essa pessoa está te vendendo 50 anos de experiência que você pode ler em apenas 2, 3 dias, ou apenas 100, 200 páginas. Então é muito importante que quando você tem uma experiência, você passe para as pessoas. E essa palestra hoje aqui, nada mais é do que um resumo de algumas experiências que você pode ter e que pode facilitar, que pode diminuir a tua carga de erros, alguns caminhos que algumas pessoas já percorreram e que já chegaram em algum lugar, já cometeram alguns erros, não é necessário que nós cometamos. Basta a gente aprender com a experiência do outro. É lógico que existe no ser humano um egoísmo muito grande, que ele não é capaz de, não, mas comigo vai ser diferente, comigo vai dar certo, eu sei fazer melhor. Até acredito que você tem dom, que tem talento, vai fazer melhor. Mas tem alguns erros que nós podemos evitar. E o primeiro erro que eu gostaria de falar, Alexandre, vamos lá? Fazer o que não gosta. Eu digo o seguinte, a primeira coisa dentro de cada um de nós, para dar certo, para ter certeza que vai dar resultado, é fazer aquilo que você gosta. Imagine uma pessoa que não gosta de atender cliente. Ela vai pegar um emprego como vendedora, não vai dar certo. Se ela pegar um emprego como vendedora e não suporta cliente, não suporta aquele ambiente de atendimento, provavelmente não vai dar certo. Uma pessoa que adora ambiente de venda, adora sair, vender, se comunicar, pegar um trabalho no escritório fechado, não vai ser uma coisa boa para ela. Então, isso vale muito quando você vai fazer uma faculdade, vai fazer um vestibular, vai empreender na sua vida. Então, quando você vai fazer isso, é bom que você conheça bem o que você sabe fazer, para que você possa fazer aquilo que gosta. Porque quando você faz aquilo que você gosta, você brinca no trabalho. Quando você faz aquilo que você gosta, é a mesma coisa um jogador de futebol. Ele ama jogar futebol, ele vai ser feliz, está fazendo o que gosta, ele não fica olhando o relógio para o tempo passar, para que a hora termine. Se você gosta de vendas, gosta de comunicação, você não vai perceber a hora passar. Você vai dar graças a Deus a hora que a loja abre, você vai dar graças a Deus a hora que você tem contato com o cliente. Mas se você não gosta, isso vai ser um pesadelo. Pode passar. O peso de fazer algo que não gosta. Tudo que você faz que você não gosta vai ser pesado. E vai ser aquela reclamação. Puxa, hoje dá meia-noite e não dá 6 horas. Ai, que vontade de ir embora. Ai, que trabalho chato. Ai, hoje o dia não passa. Isso é sinal, é sintoma que você está fazendo o que não gosta. Pode ir para frente, Alexandre. Primeiro, nós temos que saber o que nós somos. Quem eu sou, o que você é. Nós somos uma pessoa única. Única. Angélica, providencia uma água para mim. Nós somos uma pessoa única. Única. Deus não fez nenhum igual. Só existe um Alexandre igual aquele ali na face da terra. E olha que existe 7 bilhões de pessoas. Cada um de vocês está pensando uma coisa agora. Cada um de vocês tem um pensamento agora. Cada um de vocês tem o número de fio de cabelos diferente da outra pessoa. Cada pessoa aqui tem um pensamento, tem um raciocínio, tem emoções diferentes. Sabe por quê?
porque você é único. Deus, Ele é tão poderoso, que Ele fez nós tão diferentes, tão únicos, que nós somos parecidos com Deus. Então não adianta você procurar, não adianta você ter uma técnica, não adianta você querer mudar alguém. Cada um de nós é único, é um ser único. Então você foi feito para uma coisa, um propósito específico. Não adianta eu criticar fulano, cicrano, beltrano. Deus tem um propósito na vida dele e fez ele único, e nós temos que respeitar esse único, nós temos que respeitar essa individualidade que fez. Então, quando você toma consciência que você é único, que só você gosta daquilo e só você vai saber fazer aquilo, você já começa a ter consciência daquilo que você quer fazer. Pode ir para frente. Você tem um desígnio. Eu coloquei a palavra desígnio porque eu li um livro do Mike Murdock e ele relata melhor desígnio do que chamado. Isso aqui é muito importante. Você está aqui nessa terra, não importa a religião que você seja, não importa no que você acredite, mas você tem um desígnio. Um ser superior, que eu acredito ser Deus, Ele fez você uma pessoa com um chamado, com um desígnio. Você tem um chamado, tem uma coisa que só você sabe fazer melhor que as outras pessoas. Não melhor no sentido prepotência, mas você tem um dom, você tem uma habilidade. Você tem uma habilidade única. Você foi designado para um chamado. Pode ir para o próximo. Você tem habilidades e talentos. Talentos. Tem pessoas que odeiam falar em público. Eu, por exemplo, gosto de falar em público. Não falo muito bem, mas eu gosto. Mas tem gente que não consegue, é tímido. Então, o desígnio dele, o chamado dele, não é para ser uma pessoa que fala em público. Mas às vezes essa pessoa foi preparada com um chamado, um desígnio diferente. Quer escrever, quer cantar, quer consertar. E não importa a tarefa. Deus fez cada um com um chamado, um desígnio diferente. E você precisa descobrir qual que é a tua habilidade, qual que é o teu talento. Você é uma pessoa especial, eu sou uma pessoa especial. E Ele quer usar essas habilidades. Então, quando você entende que você é um ser único, que você tem um desígnio, que você tem um chamado, que você tem talentos e que você tem dons, fica mais fácil você fazer o que gosta. Porque daí, o Guilherme, por exemplo, está fazendo veterinária. Ele ama bicho. Até eles chamavam ele de Noé. Porque quando ele chegava, os bichos vinham tudo atrás dele. Lá na chácara, os bichos começavam a seguir ele. E ele está fazendo veterinária. Imagine ele fazendo veterinária se ele odiasse animal. Com certeza, não seria um bom profissional na área de medicina veterinária. Uma pessoa que não gosta de flores não pode trabalhar de jardineiro. Uma pessoa que não gosta de varrer ou de limpar não pode ser um gari. Por quê? Porque não é o chamado dele. E aqui eu não estou falando de funções especiais, estou falando de todas as funções. Você tem um chamado específico, você gosta de fazer algo. É naquilo que você vai produzir, é naquilo que você vai se dar bem. E como dar o melhor de si? Entendendo essas coisas, entendendo. Então, vamos mudar isso. Fazer o que não gosta, tira. Fazer o que gosta. Fazer o que gosta, usando o teu dom, usando o teu talento, as tuas habilidades, sabendo que você é único e ninguém faz melhor que você. Então, esse eu considero um dos principais. Por exemplo, eu não gosto muito da área de comércio, eu não gosto de estar vendendo. E demorei tempo para fazer isso. Olha, eu sou comerciante desde 30 anos eu sou comerciante. Eu não gosto de atender o cliente lá. É incrível, é um desabafo que eu estou fazendo com vocês. Eu não gosto de atender o cliente lá. Mas eu conheço números, eu conheço gestão. Se eu ficar atrás de uma mesa calculando, eu fico o dia inteiro. E eu vou amar aquilo lá. Agora, eu sei que você está pensando, você deve estar dizendo assim, mas tem gente que precisa fazer o que não gosta. Concordo. Tem trabalho que você precisa fazer, um trabalho que você não gosta. Eu concordo com isso.
Aí está o segredo. Você tem que descobrir as tuas habilidades dentro daquilo que você está. Por exemplo, todo mundo gostaria de ter um emprego específico, mas na crise, às vezes você não pode trabalhar naquilo que você gosta, naquilo que você ama. Então o que você faz? Você é obrigado a fazer alguma coisa que não gosta. Aí você tem que usar as tuas habilidades, usar os teus talentos, saber que você é único e se fixar naquilo e aprender a amar aquilo, até surgir uma nova oportunidade, até você galgar um novo espaço. E quando você põe na tua cabeça que você vai fazer aquilo que você gosta, com certeza você vai encontrar então o lugar certo aonde você vai trabalhar. O nosso próximo tópico é não conhecer o ramo. Qualquer empreendedor que entra, e aqui eu tenho histórias para contar, você precisa conhecer o seu negócio. Não importa qual o tipo de empreendimento você vai fazer, você precisa conhecer o negócio que você vai trabalhar. E por que eu digo que você precisa conhecer? Porque tem muita gente já trabalhando naquilo. Em 2012, eu cometi um erro terrível. Em 2012, nós voltamos para a Baixada e a nossa livraria tem 200 metros quadrados. E nós tínhamos passado para o nosso genro e para minha filha, não deu muito certo a livraria, não estava numa fase boa, tinha parado a locação de DVD e CD, tinha acabado o mercado, e a nossa livraria ficou com 50 metros reduzidos. Então eu tinha 120 metros praticamente livre da livraria para montar um ramo. E aí eu pensei, e comecei a pesquisar, que ramo que dá? Começaram a me falar de cosméticos. Eu digo, opa, cosméticos. Cosméticos, está bombando, dá em todo lugar e tal, e não sei o quê. Eu digo, é isso que eu vou abrir cosméticos. Comecei a pesquisar e tal, e botei isso na cabeça. Um detalhe, de 4 lojas de pet shop que eu montei na Baixada Santista, as 4, eu comprava gôndola, prateleira, no ferro velho. Eu ia com o carro, eu tinha um furgãozinho, ia lá, pegava as gôndolas no ferro velho, trazia, reformava, pintava e montava a loja. Até recentemente, o meu genro montou uma nova loja agora, ele já estava se desfazendo daquelas gôndolas que tinham 20 anos. Quando eu fui montar cosméticos, eu tinha uma poupança, tinha um dinheiro guardado. Eu tinha na época um bom dinheiro, dava para mim comprar tudo novo. Eu disse, não, chega de mexer com coisa velha, agora o negócio é novo, eu quero montar a loja de cosmético. Dividimos a livraria, deixamos a livraria de um lado, cosmético do outro. Montamos a loja, compramos equipamento tudo novo, contratei 9 funcionários, formei os 9 funcionários, vi a concorrência, achei que a concorrência estava bombando. Quando você vai empreender num negócio, sempre tem alguém para te ajudar, mas você nunca escuta. Principalmente quando esse alguém é mais novo que você, ou quando esse alguém, você acha que tem menos experiência que você. Esse é um grande erro do empreendedor. Ele achar que ele sabe e os outros não sabem. E às vezes não importa a idade não. O meu genro, que está aqui, o Rafael, chegou para mim e disse assim, Luiz, qual a margem que você vai ganhar nesse negócio de cosmético? Aí eu disse, olha, vai variar, até chutei alto, mas eu disse, vai variar de 20% a 30%, mas eu sabia que alguns produtos era 17%. Eles margem pouco. Vai para o outro ramo, fica no ramo de ração que você conhece, não invista nisso, a margem é pequena. É de não, ele não está querendo que eu entre no negócio de cosmético. E aí eu peguei e digo, não ouvi o primeiro genro. Aí chegou o segundo e disse para mim o seguinte, Luiz, ele me chama, seu Luiz, você viu as lojas de cosméticos que tem? Vi. Você já fez uma pesquisa, quantas pessoas passam em frente da loja? Eu digo, não. Ele diz, então faz essa pesquisa, fica lá 1 hora na frente da loja de cosmético e vê quantas pessoas passam em 1 hora. Daquelas quantas pessoas passaram em 1 hora, vê quantas entram.
Por exemplo, se passar 100 e entrar 5% de quem passa na frente da sua loja vai entrar. Eu digo, está delirando, eu não vou fazer essa pesquisa. Pô, estou no centro da cidade. É lógico que vai dar. As lojas de cosméticos no centro da cidade estavam vendendo em torno de 700, 800 mil mês. Gente, lojas bombando, as duas principais. Eu digo, eu, no mínimo, vou vender uns 300 pau. Alegre. Fui lá, eu coloquei 200 mil de mercadoria, parece que sumiu na prateleira, não aparecia. A loja continuava vazia. Mas eu montei a loja, gôndolas novas, funcionário novo, produto novo, tudo à vista. Gastei, investi. E fui para o mercado, sem conhecer cosmético. Resultado, o primeiro mês eu achava que ia vender 100 mil. Eu vendi 20. Eu achava que no final do ano eu ia conseguir faturar 200 mil. O meu maior faturamento no cosmético foi 50 mil reais. 50 mil reais. Aí eu tive um outro problema, porque eu abri livraria e cosmético do lado. Então, o crente, principalmente aquele preconceituoso, ele olhava cosmético, cruz incrédulo, não vou entrar nessa loja. Não entrava na livraria porque do lado tinha cosmético. E o que entrava em cosméticos, não vou entrar nessa loja de crente. Eu estava levando o chumbo dos dois lados, do crente e do não crente. Eu digo, não, vou sair fora. Vou sair fora. E sabe o que me custou sair fora? Um prejuízo de aproximadamente uns 150 mil reais para sair do empreendimento. Esse aqui foi um fracasso. Por quê? Porque não ouvi as pessoas, porque não conhecia o negócio, porque eu não conhecia o ramo. Pode ir. Não conhecia o negócio, pode ir no segundo. Não conhecia a particularidade do ramo, não conhecia a concorrência, e o quarto, não fiz nada de diferente. Então, não conhecer o ramo, para você tira ou não conhecer o ramo, você vai precisar conhecer o seu negócio, vai precisar conhecer a particularidade dele, e principalmente, vai ter que enfrentar a concorrência. Concorrência, gente, é muito bom, mas se você não conseguir andar parelho com ela, ela te engole. E concorrência é em todo lugar. Então tem gente que dá tiro para tudo que é lado. Eu estou contando uma experiência para vocês que me levou um dinheiro, que eu perdi, por falta de prestar atenção, por falta de conhecer. E outra coisa, quando você tem uma concorrência, você tem que fazer algo mais. Se tem 10 lojas de pet shopping, não adianta você ir abrir uma lá e fazer a mesma coisa que os outros. Ele vem pela comparação. Ele vem pela comparação e logo vai te tirar. Por quê? Porque você precisa fazer algo mais, você precisa ser melhor. Você precisa ser muito melhor do que a concorrência. Senão, realmente, você vai fracassar. Todo mundo está entendendo até aqui? Está indo bem? Aprenderam alguma coisa? Não. Ué, não é novidade, né? Isso aí é normal. Vamos para o terceiro tópico. Não definir objetivo. Pode ir para o próximo. Onde você quer chegar? Em qualquer negócio, em qualquer empreendimento, você precisa ter uma meta, você precisa ter um objetivo, você precisa ter um alvo, você precisa saber onde você quer chegar. Você precisa saber, eu quero ser o mercado, eu quero ser a mercearia, eu quero ser o consultório dentário, eu quero ser o advogado. Que área, que produto, que serviço, o que você quer ser e o que você faz melhor. Não adianta você dizer, eu vou começar com tudo e depois eu vejo como eu fico. Quando você fizer isso, já tem gente anos-luz na sua frente. Então, a primeira coisa é você definir aonde você quer chegar. É você ter a definição, eu quero ter uma loja.
Não, eu quero ter 2 lojas. Não, eu quero ter 10 lojas. Você precisa ter um número, você precisa ter um objetivo, você precisa saber qual o caminho que você vai chegar. Porque se você não tiver objetivo, você não vai saber como chegar lá. E você vai dar tiro para tudo que é lado. É tipo o sujeito que vai vender cerveja na praia. Um dia ele vende cerveja, outro dia vende coca, outro dia vende refrigerante, outro dia vende pastel, outro dia vende coxinha. Não se especializa em nada. Falar nisso em vendedor, eu conheci uma vendedora, alguém aqui que já morou em São Vicente deve conhecer também. Tinha uma senhora que ela vendia bolinho de bacalhau. E ela era tão insistente em vender bolinho de bacalhau, que você estava deitado assim na tua esteira, na tua cadeira, e ela chegava assim bem doida. Olha o bolinho de bacalhau, padinha, bolinho de bacalhau, e aquele negócio todo. Um dia eu parei para conversar com ela. Essa senhora vendia bolinho de bacalhau há mais de 20 anos na praia do Gonzaguinha. Essa senhora formou os filhos, essa senhora tinha apartamentos. O foco dela era bolinho de bacalhau. E ela vendia diferente, ela assustava a pessoa pulava na hora que chegava. Ela ficava irritada, a pessoa. Ficava irritada, mas comprava. Às vezes até por insistência. E era uma portuguesa assim, formidável. Então, é uma das experiências. Pode pular. Nós, empreendedores, todo empreendedor brasileiro, você vai observar agora e você vai ver como eu tenho razão. Todo empreendedor brasileiro tem uma ideia de imediatismo. Ele quer montar um negócio hoje para ver lucro amanhã. Ele não planta, não rega, não poda para depois colher. Ele pensa o seguinte, volto no exemplo, o sujeito que vende refrigerante na praia, ele quer o dinheiro para amanhã. Ele não pensa em fazer uma clientela, ele não pensa em fazer um ponto comercial, ele quer fazer a coisa rápida. Quer ver uma coisa? Hoje você vai entrevistar um funcionário para trabalhar contigo e você vai ver que a carteira dele está pipocada. Ele trabalhou 3 meses numa empresa, 4 meses na outra, 5 no outro, 6 meses no outro, no máximo 1 ano no outro. Ou seja, uma pessoa com 22, 23 anos, ela já passou mais de 10 empresas. Você vai contratar um funcionário desse? É claro que não. Isso é o imediatismo. É o que a nossa televisão está fazendo com as pessoas. Vai ser jogador de futebol, vai ser bailarino, vai ser atriz, que o dinheiro vem fácil. Só que quantos jogadores de futebol dão certo? Quantos bailarinos dão certo? Pouquíssimos. Então, a nossa cultura brasileira é de não plantar, não regar e não colher. E isso serve para o empreendedorismo. Em qualquer ramo. Eu estou no ramo de pet shop há 20 anos. Algumas lojas nossas só começaram a dar resultados depois de 10 anos. Depois de 10 anos. Nos primeiros 3 anos, você corre o risco de falir de qualquer jeito. E uma outra coisa interessante, na concorrência, muitas pessoas não pagam imposto. Não pagam imposto, não registram funcionário, então a concorrência fica mais desleal ainda. Então é muito difícil você ser um empreendedor num lugar de imediatista, onde a pessoa quer o lucro rápido, quer o lucro hoje. É o mesmo exemplo que eu pego de uma faculdade. A pessoa faz o vestibular, começa a fazer faculdade, para daqui 5 anos ser formada. Isso é diferente de imediatismo. É diferente de você abrir um comércio e já querer ver o lucro. Então, a cultura do imediatismo, às vezes, atrapalha e muito. Quando você vai empreender, você fica pensando numa sequência. Você faz um banco de dados, um banco de clientes, você começa um serviço. Quero que você pare para pensar um pouquinho. Um lugar onde você come pizza. Você fica perguntando o preço da pizza? Não, você não pergunta. Ah, não, eu vou na mais barata. Você só vai na mais barata quando você está com pressa, mas quando você quer uma data comemorativa, quando você quer comer uma coisa especial, você vai lembrar, é naquela pizzaria, é naquele restaurante. Aqui nós pegamos aqui na Baixada, nós temos uma rede de restaurante, eu acho que tem uns 3 ou 4, que é o Gaúcho. Meu Deus do céu, você quer comer uma picanha? Você vai lá, só que a picanha custa R$150.
Mas você vai lá, porque o produto é de primeira, o atendimento é excelente. Então, às vezes a pessoa diz, mas tem que ir no mais barato. Você vai no mais barato quando você está com pressa, está sem dinheiro. Mas quando você quer curtir e quer realmente aproveitar um produto de qualidade, você vai no lugar que vai te satisfazer. Então, tem que ponderar isso. E o imediatismo não traz isso. O imediatismo, o cara já queima preço, já quer fazer logo e não cria cultura. Saindo do imediatismo, você tem que ter um planejamento, uma estratégia, um público-alvo, um ponto comercial e uma divulgação. Ponto comercial essencial. Um lugar onde te encontre. Às vezes pode ser o Facebook, teu ponto comercial. A tua imagem, a tua chamada. O bispo colocou aí o teu lugar. Poxa, ficou fácil de localizar. Ponto comercial numa avenida, onde passe gente, onde passe carro. Nós tivemos uma experiência do nosso ponto comercial da PetZap, aqui. Eu peguei uma loja aqui que eu tinha Mundo Animal há muitos anos, o proprietário me pediu o ponto e eu fiquei sem chão. Depois de 10 anos, 20 anos no mesmo local, naquela mesmo local, 15 anos. Ele chega e pede o ponto, e nós ficamos sem chão. E aí eu peguei, procurei ponto, não conseguia ponto de jeito nenhum, não encontrava. Aí um dia Deus fez um milagre para mim. Conversou comigo. Depois eu vou contar a história, como é que se conversa com Deus. Ele conversa muito comigo. E ele falou comigo, disse, o que você está atribulado? Já tem um ponto comercial para você. Eu digo, tem. Em 2 dias você vai descobrir o ponto. E eu descobri o ponto da PetZap, onde era o Festa Park. Aquela loja ali. Quem conhece a PetZap aí? Então, passe lá comprar ração, barato. Tem um estoque enorme lá. Então, faz 1 ano que nós estamos na PetZap. A PetZap hoje tem 820 metros quadrados de área de venda. Eu estava há 15 anos numa loja, na Kennedy, que vendia a metade da PetZap. Então, o ponto comercial é uma coisa que chama atenção. Qualquer pessoa que passa de Praia Grande para São Vicente vai ter que passar na PetZap. Vai passar lá e vai ver. E vai dar curiosidade de entrar. Se eu tenho um bom atendimento, se eu tenho um bom produto, se eu tenho um bom preço, com certeza eu vou ganhar um cliente. Então, ponto comercial essencial. Então, você precisa ter isso. E qual o público que você quer? Você vai fabricar marmita, vai produzir marmita. Qual o público que você quer? Você quer o funcionário de material de construção, das construtoras? Você quer de farmácia? Você quer do bairro? Você tem que direcionar o teu público. Mesmo porque você tem que direcionar o teu marketing. Você tem que saber para quem que você vai vender. E o grande problema de nós brasileiros é que nós saímos dando tiro para tudo que é lado. Nós fazemos 1001 utilidades. E não nos especializamos numa coisa. Você precisa, nós empreendedores, nós precisamos focar no nosso público-alvo. Para quem que você quer vender? E aí, então, você vai conseguir fazer a tua clientela. Um dos grandes problemas que nós temos, antes de eu chegar nesse ponto, um dos grandes problemas que nós temos é o planejamento. Você estabeleceu o alvo, você estabeleceu a meta, você precisa fazer a estratégia. Você precisa fazer o teu planejamento, como você vai chegar lá. Planejamento é fácil. É você dizer assim, olha, eu tenho uma viagem para São Paulo amanhã. Então, o que você faz? Primeiro, tenho que acordar cedo. Segundo, tenho que colocar gasolina. Terceiro, tenho que preparar o dinheiro do pedágio. Quarto, tenho que marcar o horário que vou chegar, tenho que fazer o itinerário. Planejamento é isso. A dona de casa planeja todo dia, ela vai para o mercado, o que ela faz? Ela faz uma relação dos produtos. Os congelados ela deixa para o final, a mercearia ela tem um espaço específico. Então, o que acontece? Isso é planejamento. Em qualquer área da nossa vida, nós precisamos de planejamento. Vai montar uma empresa? Precisa fazer um planejamento. Quando eu vou inaugurar? Qual o espaço que eu preciso? Qual a mercadoria que eu vou vender? Como que eu vou expor isso? Planejamento. Estratégia, de que forma eu vou fazer isso chegar no público? E assim por diante.
Pode pular. Quarto ponto, não escolher bem a equipe. E aqui é engraçado, gente. Não escolher bem a equipe, às vezes, é o caso também de não escolher bem o sócio. Vocês já observaram que o sócio, sempre o maldoso, nunca está aqui. O maldoso não está aqui. Você vai fazer uma pergunta, não, meu sócio me roubou, não, meu sócio levou meu dinheiro, não, o sócio me enganou. Você pode ver que você sempre fala com o sócio errado. Você sempre fala com o sócio errado. Você sempre fala com o sócio que fez tudo certo e o outro roubou, e o outro fez errado. Por quê? Pontos de vista. Pontos de vista. É claro que tem sócios que levam, que roubam, que não são fiéis. Sabemos disso. Mas quem é o errado nisso? O errado somos nós, quando não sabemos fazer uma parceria. Quer fazer uma parceria com um sócio? Vê o histórico dele. Puxa a capivara dele. É capivara, né, Davi? Puxa a capivara dele. Vê por onde ele andou, o que ele fez, o que ele trabalhou, qual o histórico da vida dele. Ah, não, eu tenho que abrir as coisas no meu nome, porque sabe, o meu sócio está com o nome sujo. Está com o nome sujo, boa coisa não é. Já sai fora. Já sai fora. Ah, não, mas ele, coitado, teve um problema. Sempre um coitado, teve um problema. Eu digo assim, o cara que deve muito, qualquer um de nós que deva muito, tem uma maneira tranquila de limpar o nome. Sabe como é que é? Parar de comprar. Se você está com o nome sujo, você está Serasa, Ceproc, qualquer coisa, parar de comprar. Para de fazer conta. Em 5 anos eu digo para você que você está livre das dívidas. 5 anos. Então, nós temos que tomar muito cuidado na constituição da equipe. A mesma coisa quando vai contratar um funcionário. Pô, funcionário é aquele tipo que pula de galho em galho. Um dia está aqui, outro dia está ali, um dia faz uma coisa, outro dia faz outra. Recrutamento e seleção. Vai pegar um parceiro, ou seja funcionário, ou seja um sócio, faz a ficha do cara. Vai nos antecedentes dele, consulta o histórico dele. Se tiver alguma coisinha, pesquisa, vai em cima, porque vai ser dor de cabeça para frente, com certeza. Então, na constituição da equipe, quem são os meus colaboradores? Eu contratei um funcionário, excelente o meu funcionário, ele era excelente, trabalhava comigo. E um dia eu descobri que ele fumava maconha. Pô, o cara era excelente, atendia todo mundo, mas tinha um defeitinho, fumava maconha. Eu cheguei, falei para ele. Eu digo, rapaz, como é que pode? Você fuma maconha? Ele disse, fumo maconha. Faz tempo? Faz 10 anos que eu fumo maconha e não vou parar com maconha, não. Eu vou ficar com um cara desse. Amanhã ou depois o Davi está lá com todo o policiamento querendo prender o cara dentro da minha loja, porque encontrou uns papeletes de maconha. Sai fora do bicho, sai fora desse cara. E isso tudo se descobre numa entrevista. Isso tudo se descobre analisando a ficha do sujeito. É funcionário, é sócio, é colaborador. Tem que ser pessoa que professa a mesma fé sua. Ética, honestidade. Se você pegar esse funcionário, pesquisar, puxar a ficha, conversar, analisar o passado dele, com certeza você vai saber selecionar. E não vai ter dor de cabeça para frente. Quando não faz isso, daqui a pouco o cara te põe na justiça. Eu já tenho um critério. Eu vou entrevistar o sujeito. Se ele tem algum caso na justiça, eu já não pego. Por quê? Mas às vezes ele foi lesado. Foi lesado? Ele tinha outros motivos, outras maneiras de fazer. Não é possível. Porque esse negócio de justiça virou uma banalização, que o cara vai lá, trabalha com você um tempo, dali 2 anos, ele pede o mundo e mais o fundo. Não para receber tudo, para ir lá e receber um acordo. Aí você vai lá, tem que contratar o Alex vai cobrar 10% do valor da causa, tem que contratar um bom advogado, e aí você vai lá e vai ter que fazer um acordo. Por quê? Porque o sujeito é viciado em botar no pau, popularmente falando. Então tem que tomar cuidado, o cara tem processo, vai pôr processo em cima de você também. Agora, isso também não te dá o direito de não registrar, não cadastrar, não pagar os direitos dele. Também você tem que ter ética nesse caso.
Sociedade um grande risco, já falei. Recrutamento e seleção. O recrutamento e seleção, isso aí é certeza. Se você vai trabalhar com empreendedor, tem um processo de recrutamento e seleção. Eu já observei que tem pessoas que não sabem nem entrevistar. Eu tenho um curso, inclusive, uma palestra, que é sobre recrutamento e seleção. Tem técnicas para você fazer o recrutamento e seleção. Você tem que ter, principalmente o empreendedor, você tem que ter um roteiro de perguntas. As pessoas chegam e dizem assim: pô, Luiz, por que você pergunta do pai, da mãe, como que ele viveu? Eu chego, a primeira pergunta que eu digo assim: meu filho, fala para mim, se ele tem lá 30 anos de idade, eu digo, fala para mim desde os 13 anos de idade o que você fez. Às vezes a pessoa chega lá: até os 20 anos eu não fiz nada, eu só estudei. Já fica de olho. Uma pessoa com 20 anos de idade e nunca fez nada, nunca ajudou em casa, nunca varreu um chão, nunca lavou uma louça, só ficou estudando, cuidado. Cuidado que ele é lombo liso, como se diz no Paraná. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. A pessoa ou fez alguma coisa. Não porque eu pego o meu exemplo, que eu trabalhei dos 13 anos de idade, mas acredito que a maioria que está aqui trabalhou antes de ser maior. E é onde você aprende. Então, esse critério que você tem com você, tem que aplicar nos outros. Senão você vai pegar problemas lá. Então, o recrutamento e seleção tem um roteiro para saber quem você vai contratar e ter dentro da tua empresa. Formação, treinamento e recompensa. Às vezes a gente tem problema com atendimento de cliente. Como eu vou querer que o meu funcionário atenda bem um cliente se eu não atendo bem o cliente? Se eu não atendo bem meu funcionário? Então, tudo que você fizer em formação e treinamento, você tem que praticar com você mesmo. Tem que praticar com você mesmo. Como você faz isso com o cliente, como fornecedor, com o funcionário, é isso que você vai exigir dele. Como que você vai exigir do funcionário? Olha, eu quero que você esteja com um sorriso na cara, cumprimente, bom dia, boa tarde, em que posso servi-lo? Não adianta você querer ensinar isso se você não faz com o cliente. Ele não vai fazer. Vai virar as costas, ele não vai fazer. Primeiro, você não vai ter nem cara de pau para ensinar para ele fazer isso. Então, tudo aquilo que você vai exigir do teu funcionário, tudo que você vai exigir do teu colaborador, você precisa ser exemplo. Você precisa falar isso. Aí você pode dizer assim: pô, Luiz, mas você é assim? Preciso me corrigir. Tem muitas coisas que eu não sou. Às vezes eu passo, tem uma funcionária na Raia de Luz, que é uma menina muito espontânea, muito alegre, atende muito bem. E eu, às vezes, chego tribulado, que nem todos nós. Você sabe, o dia que tem boleto para pagar, é difícil o empreendedor estar de cara boa. Ou é só comigo que acontece? O dia que você olha o saldo lá, o vermelhão e o boleto querendo cair, é difícil ter bom humor. Não que você esteja de mau humor, mas você está compenetrado, você está compenetrado naquilo lá. Então você às vezes não vê quem está do seu lado, não dá atenção. Então quando eu passo por essa menina, ela é muito espontânea, atende muito bem, e eu passo assim, passo de reto, vou direto para o escritório que fica no fundo. Ela diz: bom dia, seu Luiz. E eu olho para ela e diz: me dá um abraço. Eu fico morrendo de vergonha. Por quê? Porque ela é espontânea, ela faz uma coisa que eu devia estar ensinando ela para fazer. Eu devia estar dizendo para ela. E olha, antes que vocês me critiquem nessa palestra, olhe bem o tema, é erros que o empreendedor não deve cometer. Então vocês estão olhando para um cara que comete erro o dia inteiro. E isso aqui é um exercício que eu faço para sanar esses erros. Muitas vezes eu aplico, eu prego uma coisa que eu não consigo fazer no dia a dia. Tenho um temperamento sanguíneo, fico nervoso, a pressão sobe. A minha mãe anda com um remedinho atrás de mim. Toma remédio para pressão, toma remédio para pressão. Então, tudo que nós queremos exigir do colaborador, nós precisamos fazer. Formação, treinamento e recompensa. Quando nós temos um tipo de recompensa nas vendas ou para o colaborador, que não seja só o salário dele, as coisas funcionam melhor. Hoje uma funcionária minha chegou e falou assim:
Olha, o que o pessoal reclama, que às vezes eles não são elogiados. É incrível, mas o elogio é uma coisa recompensadora. Se recompensar com elogio. Olha como você está bem com esse uniforme hoje. Olha, eu gostei do jeito que você atendeu esse cliente. Esses dias, não por estar na frente do Guilherme é meu neto, ó, aquele ali de boné ali. Esses dias o Guilherme me deu uma lição espontânea. Eu cheguei na PetZap, sempre atribulhado, correndo, estava com ele, nem sei o que nós fomos fazer lá. E eu cheguei, e ele trabalha na Praia Pet, lá na Tupi. E nós chegamos, e uma cliente chegou com um cachorro para ir dar banho no banho tosa. E ela chegou com aquele cachorro puxando, e eu já indiquei o rapaz, o gerente. O gerente falou, olha senhora, é ali no banho tosa, pode levar o cachorro lá que a tosadora está esperando. E ela ficou assim meio perdidinha, não sei se ela não sabia onde que era. Esse menino chegou, catou um cachorrão no colo, pegou o cachorro no colo e saiu. Vem senhora, eu levo a senhora até lá. E levou o cachorro no colo até lá na sala do banho tosa. É uma atitude espontânea, mas é uma atitude que vai ganhar o cliente, que o cliente vai ficar impressionado, que o cliente vai ficar maravilhado com aquilo e ele não vai esquecer. Do que um atendimento seco, do que um atendimento que não traz nenhuma satisfação para o cliente. Então, formação, treinamento e recompensa, próximo. E o quinto, não saber negociar. Ah, como eu queria ter uma pessoa aqui agora, mas não está. Não saber negociar. Gente, o brasileiro, ele pechincha bastante, procura conseguir lucros rápido e procura pagar um menor preço. Mas não saber negociar por empreendedor é uma coisa terrível. Primeira coisa, o lucro está na compra. Quem concorda comigo, levanta a mão, que o lucro está na compra. São comerciantes. Comprou mal, danou. Comprou mal, danou. Eu estava no ramo de cosméticos, e aí veio um rapaz oferecer para mim um desodorante. E qual o custo do desodorante? Ele me ofereceu a tipo R$6. Eu disse assim, não, tá barato. Eu vendia R$ 9,90 o desodorante. Eu disse, não, tá barato. Mas você tem nota? Não, não tenho nota. Tem origem? Não, não tem origem. Então não quero. Era um produto clandestino, um produto de carga roubada, que acontece muito no ramo de cosmético. As cargas são roubadas e eles vendem, principalmente no lugar onde dá nota, eles compram. Aí eu estava observando. O desodorante que eu comprava a R$ 9,00 com nota, o meu concorrente vendia a R$ 9,90. Não que ele comprou bem, ele comprou de uma forma desonesta. Mas o que eu quero dizer é que na negociação, nós devemos comprar com preço bom para ter condição de repassar. Quando você tem uma concorrência desonesta, isso fica mais complicado. Pode ir para o próximo. Preço e qualidade. Não adianta você vender a rodo um produto de péssima qualidade. É aquela história, quem já comprou aqueles carregador de celular lá em São Paulo, na rua. Quem já comprou carregador de celular em São Paulo? Eu comprei 5, tenho 5 estragados. Ele dura quanto? Dura 2 dias. E todos, o Vadinho está dando risada, com certeza caiu nessa também. Produto, péssima qualidade, preço bom, péssima qualidade, não vai. Então você tem que ter um produto mediano, um produto barato, um produto médio e um produto de ótima qualidade. Você tem que ter essas opções. No mercado você tem o arroz primeiro preço, o médio e o preço mais alto, que é uma qualidade maior. Então, isso não é contra o mercado. Você tem que ter essa noção, preço versus qualidade. Estoque ideal, necessidade e empolgação. Estoque. Esse é a minha briga nas lojas desde que eu trabalho. As pessoas se empolgam, compram muito. Por exemplo,
eu trabalho com ração, eu vou lá, eu vendo uma ração, eu vendo 10 sacos por mês. O cara vem e diz assim, olha, eu tenho uma promoção que se você pegar 100 sacos, você ganha 10%. Nossa, 10%, pô, vou ganhar lucro. E eu vou amargar 10 meses para vender aquela ração. Toda vez que você onera o teu estoque, você está tendo menos lucro, porque o lucro teu está lá estocado. Então, saia da empolgação. Você tem que comprar aquilo que você vende 10 por mês, compra 10. Você faz 50 pães por semana, vende os 50, continue fazendo os 50. Faz uma margenzinha um pouquinho maior, 5% no máximo, e acabou. Mas não adianta, não, mas vai vender. Esse negócio de vai vender é complicado. Por exemplo, agora as pessoas se estocaram em dezembro, novembro e dezembro. E daí quando chega fevereiro, só fica o boleto. E ele vem bravo, hein? Pode ir para frente. Artimanhas do fornecedor, já falei um pouquinho. O fornecedor, o cara que vende, vocês são vendedores, você sabe que a gente precisa vender quantidade. Então o fornecedor é assim. Ele oferece uma margenzinha baixa, daí um lucro maior para você, você se empolga, acaba comprando quantidade e acaba onerando o teu estoque. Para quem trabalha com mercadoria, vai ter muita mercadoria guardada e a que o cliente quer, não vai ter, porque você não vai poder comprar. Então, isso aí é mais para o comerciante. Vamos para o próximo tópico. 6. Não fazer a gestão financeira. Hoje, eu me especializo em fazer gestão financeira. O que é a gestão financeira? Você ter o controle geral da tua empresa. Quanto que eu compro, quanto que é a minha margem, quanto que é o meu lucro, quanto que eu vendo, quanto vai me sobrar. Precisa ter esse tipo de controle na tua empresa. Tem gente que não faz esse tipo de coisa. Um dos primeiros erros, mistura os valores. O que é mistura os valores? Por exemplo, você trabalha numa microempresa, você tem uma microempresa, você tem que fazer uma retirada para você por mês. Você tem que ter um salário. Quanto você vai retirar? 1.000, 2.000, 3.000, não importa. Estabelece um valor, e aquele valor é como se você fosse um funcionário, vai tirar só aquele valor. Mas tem gente que tem uma empresa, ele precisa comprar lanche, então ele diz assim, pega aí do caixa, vai lá, não pega a nota, é pouquinho, não vai dar diferença. Eu aprendi uma coisa, veja só, quando você tem um balde d'água aqui, se o balde estiver aqui, você der um chute no balde d'água, o que vai acontecer? Você vai perceber a água jogar tudo fora. Mas se você tiver um balde d'água aqui, e você fizer o furo do tamanho de uma agulha no balde d'água, a água vai embora? Vai. E você vai perceber? Não vai. É a despesa do teu lanchezinho, do teu cafezinho, daquele 10 reais que você tirou do caixa e que você não marcou, que você acha que não faz. Se você todo dia tirar do caixa 10 reais, no final do mês, você vai ter tirado 300 reais do caixa. Então, a gestão financeira é nas pequenas coisas. Não mistura o teu salário. Graças a Deus, nós sempre tivemos nossas filhas como funcionárias. E nós sempre registramos funcionário. Registrava, tinha horário, tinha salário, tinha férias, tinha 13º. Tratava como funcionário. Então tem gente, por exemplo, que chega e diz assim, pô, eu trabalho que nem um condenado, não vejo o meu lucro. A mulher que faz bolo, por exemplo, ela vai lá e faz a receita do bolo. Ontem estava falando com a minha irmã sobre isso. Faz a receita do bolo. Esse bolo custa para fazer 3 reais. Custa para fazer 3 reais? E a tua mão de obra? E o gás? E o forno? Quem trabalha na área de alimento, geralmente é assim, não estou dizendo que seja todo o caso. Mas quem trabalha na área de alimento é sempre assim. 1/3 é material, 1/3 é serviço e 1/3 é lucro. Os hotéis trabalham assim. 1/3 é todo o material que ele tem. O outro terço é todo o serviço que ele tem. E 1/3 tem que ser lucro. Tem gente que não sabe quanto ganha. E quem não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta. E quem não sabe quanto gasta, não sabe o que está gastando. E aí é o grande problema.
Então, misturar valores, seja qual for o empreendimento, você tem que colocar um salário para você. Eu custo, para mim, para a empresa, eu custo R$100 por dia. Então, o teu custo é R$100 por dia. Você trabalha 10 horas, então a tua hora é R$10. Então, qualquer coisa que você for empreender, qualquer coisa que você for trabalhar, você tem que colocar o teu custo, a tua mão de obra. Porque se você não fizer isso, o que vai acontecer? Você vai misturar valores, nunca vai saber quanto você ganha e quanto você gasta. Quanto estou ganhando? Quanto que é o meu lucro? Você tem que chegar ao final do mês, tem que saber. Comprei tanto, gastei tanto, meu lucro é tanto. Tem gente que não tem esse controle. E qualquer tipo de empreendimento, mesmo se você é corretor, que nem o Alexandre, quantas casas eu vendi, qual o percentual que eu ganhei, quanto eu ganhei nesse mês, temos que ter essa noção. Pode ir para frente. Entenda a margem, eu não vou me ater muito isso aqui, a margem bruta e markup. Tem gente que não sabe, eu vou deixar essa incógnita para você. Tem gente que não sabe o que é margem bruta e o que é markup. Quando o vendedor vai vender para você, ele usa markup. Ô meu filho, você vai ganhar 20% de lucro. Ô meu filho, você vai ganhar 30% de lucro. Mentira, isso é markup. É você multiplicar o teu produto pelo percentual. Margem bruta é o que você vai ganhar em cima do valor da venda, que é diferente. Por exemplo, 20% de lucro, margem bruta, significa 25% de markup. Você aplica 1,25 para dar 20% de margem bruta. Porque a margem bruta se calcula sobre o preço da venda, não sobre o preço de custo. Você tem que saber de quanto você vendeu 100 mil. Você tem que saber que 20% dos 100 mil dá 20 mil reais. Esse seria o teu lucro. Mas, se você aplicar isso ao contrário, como markup, vai te dar uma ideia diferente. Então, markup e margem bruta é diferente. Quem quiser depois uma explicação sobre uma planilha de markup e margem bruta, me procura que eu passo pelo WhatsApp. Para ficar mais, para você ter mais ideia, porque essa aqui é uma coisa mais técnica. É uma coisa mais técnica. Vamos para frente. Composição do custo total. Nem que você seja um fabricante de bolo, você precisa saber quanto esse bolo custa. Farinha, sal, óleo, o gás, a tua mão de obra, o tempo que se demora para vender, tudo isso, a tua perda, quantos bolos sobra, depois que você fez 10, se você jogou um fora, 10% tem que ser embutido no teu custo. Se você fez 100 pastéis, 20 pastéis foi perdido, jogou fora, 20% tem que ir no teu custo. Quem não calcula isso, vai ter prejuízo, não vai ser um bom empreendedor. Então você tem que ter a composição do teu custo total. Livro caixa. Não importa o tipo de empreendimento que você trabalha, você tem que ter um livro caixa. Tudo que sai você tem que anotar. Não importa. Ah, comprei uma bobina. Ah, foi comprado papel higiênico. Às vezes eles olham lá e eu estou lançando uma notinha de R$5 no computador. Tudo. Livro caixa, você tem que lançar tudo. Tudo. Isso é uma gestão financeira. Simples. Livro caixa é só você colocar tudo o que você gasta. Tudo que você recebe, no final vai ter o lucro. É fácil de fazer uma planilhinha do Excel na mão mesmo, na tua agendinha. Ah, eu tive que visitar um cliente, eu fiz 10 quilômetros, então eu gastei 1 litro de gasolina, eu gastei mais tanto do meu tempo. Embute isso no teu custo, para você saber quanto você está lucrando. Que é fácil você chegar e dizer, estou lucrando tanto, mas vai analisar teu custo. Vai ver quanto que aquilo custa para você realmente. E o último, cheguei no último, já vamos embora. O último é o mais importante e que eu demorei muito tempo para aprender. Demorei 40 anos para aprender. É você achar que você é autossuficiente. É você achar que você sabe tudo. É você achar que não precisa de ninguém. É você achar que
sozinho você consegue chegar lá. E sozinho nós não conseguimos. Sozinho nós não conseguimos chegar em lugar nenhum. Então a autossuficiência é um dos maiores problemas. E eu vou entrar numa área aqui que talvez você não concorde muito. Eu pedi água, ela trouxe água com limão. Imagine como é que ficou minha garganta com esse limão aqui. Mas eu vou chegar lá. Eu vou chegar no final. Quando ela falou que ia aprontar uma para mim, eu não achava que era isso. Então, um dos maiores erros que nós cometemos, o mais importante de todos, é a autossuficiência. É você achar que pode sozinho, que você faz sozinho. Quando eu estava na empresa multinacional, eu estava naquela época com 38 anos, eu estava numa multinacional, ai, graças a Deus, não tem limão, né? Não passe perto da Angélica que ela põe gota de limão aí. Quando eu estava numa multinacional, trabalhei no Carrefour por 10 anos, um dia eu peguei e fui descansar no carro, sempre fazia isso na hora do almoço, e eu me debrucei assim no volante e comecei a falar com Deus. E eu fiz uma oração, achei que aquela oração não ia dar resultado. E eu fiz uma oração, eu digo, Deus, até hoje eu fiz tudo do meu jeito. Eu nunca perguntei nada para ti. Eu sempre fiz do meu jeito. Viajei para o Mato Grosso, voltei, casei, nunca perguntei nada. Mas agora eu quero perguntar para o Senhor. De hoje em diante eu quero seguir os seus passos, eu quero que o Senhor me ajude. Me dá uma direção. Me dá uma direção do que eu vou fazer da minha vida. Em 2 meses, eu tive uma mudança radical. Eu acabei pedindo a conta no Carrefour e voltei para a Baixada Santista. E nessa volta, eu descobri que eu estava com uma família quase se destruindo. Eu tinha 3 filhas, minha filha mais velha estava grávida, minha filha do meio era uma pessoa bem difícil, o marido dela está aí hoje, e meu relacionamento com a minha esposa também não era dos mais legais. Então eu descobri que aquele foi um meio de voltar a conviver com a minha família. E daquele tempo em diante, Deus começou a fazer uma mudança na minha vida. E eu digo para vocês que eu nasci de novo mesmo com 40 anos de idade. Hoje fazem 19 anos que eu me converti, que eu descobri a razão. E aí eu desenvolvi algumas teorias, que às vezes não é muito falado, às vezes as pessoas não conhecem, as pessoas veem do outro lado, por causa do fanatismo religioso, por causa do que as igrejas fazem, do jeito que pregam às vezes, as pessoas, elas se distanciam da verdade. Então, eu descobri algumas teorias que eu tenho comigo. A primeira, quem é você? Quem é você? Você é um ser especial. Eu e você somos seres especiais, que Deus criou com um propósito. Deus tem um propósito na nossa vida. Pode ser que esse propósito seja comunicado com 5 anos de idade, com 6 anos de idade, com 10 anos de idade. E tem pessoas que só são comunicadas desse propósito com 70 anos de idade. E tem pessoas que não são comunicadas. Mas quem é você? Você é constituído por um ser pensante que fez o universo e que fez você a imagem e semelhança dele. Então, você é 3 coisas. É corpo, é alma, é espírito. Corpo, esse corpo aqui anda para onde vai, esse corpo fica doente. É alma, sentimentos. Eu tenho sentimentos, eu tenho pensamentos, eu tenho raciocínio. Isso tudo faz parte da tua mente. Mas eu tenho uma terceira coisa que a maioria das pessoas não conhecem. A maioria das pessoas não conhece, que é o Espírito. Que é o Espírito que habita em cada um de nós. Nós temos um Espírito. Que alguns dizem assim, isso é intuição. Beleza, você acha que é intuição, mas é o Espírito Santo que habita em você, fala com você, dirige você, e ele está constantemente com você. Então quando você para no teu íntimo e faz uma oração e pensa e se dedica a esse Deus,
e diz assim: Deus, eu quero ouvir a tua voz. É eu e você, é tete a tete. Ele vai falar através do Espírito. Eu tenho várias experiências, inclusive estou escrevendo um livro que se chama Experiências Reais com Deus. Eu tive mais de 35 experiências reais com Deus. Não que eu sou diferente de você. Talvez você teve experiências com Deus melhores, maiores que a minha. Mas às vezes as pessoas não dão importância para esse ser, esse Espírito que trabalha em nós. Então, terceiro lá, você não está sozinho. Você tem corpo, alma e espírito. Para mim tentar falar para vocês, de uma forma bem simples, como esse Espírito Santo age, eu vou contar uma historinha, que eu acho que foi quem me lembrou, não sei se foi o Davi ou foi você, Davi? Da borboleta. Eu vou contar a história da borboleta, o Davi me lembrou ali, eu acho interessante essa história. Então, veja só, um dia eu estava fazendo evangelismo, voltei para casa, voltei para a chácara, bem rapidinho, isso não vai cansar não. Eu voltei para a chácara muito cansado, e era 2, 3 horas da tarde, aquele sol assim, brilhando, muito quente, que faz muito calor lá em Araçariguama, e aí eu queria tomar um banho. Cheguei com a Angélica, fomos ligar o chuveiro, não tinha água. Não tinha água nas torneiras. E eu fiquei desesperado. Eu digo, meu Deus, com esse calor, eu queria tomar um banho e tal. Aí, como lá é água de poço, eu desci até o poço. Eu desci até o poço para ver se a bomba estava funcionando. E quando cheguei lá, a bomba estava funcionando. A bomba estava jorrando água. Só que a água não chegava na caixa. Eu disse, só que a bomba, a água ia tudo através de canos, 50 metros, por baixo da terra. E eu peguei e disse assim, eu vou pegar uma enxada e vou cavar, vou seguindo até eu ver onde está o furo, aonde que está a conexão, o furo estragado, que essa água está sumindo e não chega na caixa. E eu peguei uma enxada e cheguei até o poço, mas só de chegar até o poço já estava suando. E aquela terra seca, aquele calor insuportável, eu peguei e digo assim, mas não vai dar certo. Aí eu peguei e me debrucei assim na enxada, e olhei para o céu e digo assim, Deus, é o seguinte, você sabe onde é que está o furo dessa mangueira, né? Você conhece tudo, você é onipresente, onisciente, você sabe, você podia me contar. Se você me fala, você vai me poupar um trabalhão, porque eu vou subir isso aqui com essa enxada, cavando, vai demorar, e o senhor sabe onde é que está, por que o senhor não me conta? Aí eu dei uma risadinha assim, tirei um sarro dele, digo, eu já sei, o senhor não vai me contar. O senhor quer que eu sofra. Mas você vai me ver sofrer só depois das 5, porque agora o sol está muito alto e vou embora. Peguei a enxada, fui embora, andei uns 20 metros, coloquei a enxada no portão, para depois das 5, quando o sol baixasse, eu voltasse. Quando eu coloquei a enxada no portão, para minha surpresa, uma borboleta azul sentou aqui. Borboleta azul linda, nunca vi igual. E ela sentou aqui, no meu ombro. E eu olhei aquela borboleta e ela logo voou. Quando ela foi voar, aquele pensamento, que Deus fala comigo em pensamento, aquele pensamento forte, não foi audível, disse assim, siga a borboleta. E eu disse assim, vou seguir a borboleta. E eu segui com os olhos, a borboleta andou uns 10 metros, voou uns 10 metros, pousou. Quando ela pousou, de novo, a voz do inconsciente falou para mim, marque o lugar. E eu marquei o lugar. E eu marquei o lugar e a borboleta subiu de novo e foi embora, eu não vi mais. E eu fui até aquele lugar. Era um lugar, uma grama. Quando eu coloquei a mão na grama, a grama estava molhada. Eu disse, não é possível. Não é possível. E eu botei a mão mais no fundo e a grama estava mais molhada. E eu fui lá, peguei a enxada e comecei a cavar. E quando eu cavei, fez uma poça d'água. E lá no fundo, meio metro de profundidade, tinha um cotovelo partido. Um cotovelo da mangueira partido, onde estava jorrando água. E aí então eu consertei, olhei para o céu e agradeci a Deus. Porque Ele me mostrou onde estava aquilo ali. Eu sei que é difícil de acreditar, mas isso aconteceu comigo. E aconteceu várias vezes. Então o que eu quero falar para você é que o Espírito Santo está dentro de você. Ele está aí, quer falar com você, quer mostrar. Quantas vezes você ia para um lugar e veio um pensamento de acidente?
Quantas vezes você ia fazer um negócio e você lembrou e veio um pensamento, olha, liga para fulano, olha, avisa isso. É o Espírito Santo, eu acredito. Você pode acreditar em intuição, você pode acreditar no poder da mente, eu acredito no Espírito Santo. Então, esse Deus maravilhoso, Ele deu um Espírito que anda com você. Mas por que você não descobre? Porque ninguém prega sobre isso, porque ninguém conhece sobre isso. Mas a Bíblia explica isso. Quando Jesus sobe, Ele diz, e eu enviarei outro Consolador, que estará contigo todos os dias até o final dos tempos. Esse Consolador é o Espírito Santo. Então Ele está falando conosco no dia a dia. Se você parar para recordar, você vai ver que você teve inúmeras experiências assim. Então é esse Deus que eu sigo, é esse Espírito Santo que eu tenho dentro de mim e que você tem, e que eu quero que você saiba que nós não somos autossuficientes. Nós não sabemos tudo. Nós precisamos dos outros, mas precisamos principalmente de Deus. E Ele atua nos nossos dias através do Espírito Santo que está dentro de você. Outras formas que Ele fala, através de sonho, através de visão, mas principalmente comigo Ele fala através de pensamento. E Ele, se você ficar sereno e se você crer, Ele vai começar a falar com você desta forma. Então eu queria dizer para você que nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Deus tem um propósito. Deus tem um chamado para você. Deus tem um desígnio para você. Às vezes na sua família, às vezes no seu trabalho, às vezes no seu negócio. Há mais ou menos 10 anos atrás, Deus falou comigo que o meu chamado era esse. Falar com vocês. Falar com empreendedores. Mas quando eu falo empreendedores, as pessoas acham que é mega empresário, que nem tinha um meu irmão aqui que não queria entrar, não, é reunião de empresário, não. Empreendedor é aquele que quer fazer algo, é aquele que quer produzir algo, é aquele que tem um chamado, que precisa desenvolver algo. É qualquer pessoa. Um pai de família é um empreendedor, está empreendendo na sua família. Um estudante está empreendendo no seu estudo, um comerciante no seu trabalho. E Deus falou comigo há 10 anos atrás que eu faria esse tipo de reunião. Então, eu não estou aqui por acaso, eu estou aqui porque o Senhor me chamou para falar para esse público. Porque é um público que entende a minha linguagem, é um público que convive comigo, é um público que tem as mesmas convivências, lida com o mesmo tipo de problema. E às vezes Ele me chamou e Ele me designou para esse tipo de coisa. Então eu estou fazendo uma coisa que eu gosto e eu agradeço a paciência de vocês de estar aqui comigo. Muito obrigado.